Então, João capítulo 10 e versículo 10 diz o seguinte, presta atenção. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus Cristo falando, João capítulo 10 e 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Antes da gente ler mais alguns textos aqui, eu quero te fazer refletir como está a sua vida hoje. Existe roubo, morte e destruição? Tem alguma coisa que está roubando a sua alegria? Tem alguma coisa que está roubando os seus recursos financeiros? Tem alguma coisa que está roubando a sua saúde? Tem alguma coisa que está matando o seu casamento, matando as suas finanças, matando os seus relacionamentos? Tem alguma coisa que está destruindo aquilo que você demorou para construir, destruindo a sua família, destruindo o seu ministério? Se existe alguma coisa nessas três áreas, essas três áreas são as áreas que Satanás atua. E talvez por falta de conhecimento, a Bíblia diz que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Tem pessoas que por falta de conhecimento acham que Deus, ele manda essas coisas na vida do cristão. Manda doença, manda escassez, manda tribulação no casamento. Deus não traz isso na vida do cristão. O que acontece é a ação de Satanás mediante a legalidade que o cristão dá é que traz morte, roubo e destruição. Jesus Cristo, ele está falando, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida abundante é uma vida completa, sem falta, assim como a gente leu ontem lá em Salmo 23, que fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nada, não existe falta para quem está debaixo do pastoreio do Senhor Jesus Cristo. E aí eu vou ler um texto aqui, o texto de João capítulo 10, para a gente entender um pouquinho o que acontece no mundo espiritual. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos, o mundo natural, ele é diferente do mundo espiritual. E como que eu vou te explicar? Existe também o mundo espiritual. Existe o mundo natural e existe o mundo espiritual. O mundo espiritual nós não vemos ele com os nossos olhos naturais. E aí, o Senhor Jesus Cristo, nesse capítulo, ele traz um pouco do que aconteceu e do que acontece no mundo. Olha o que diz no versículo 1 do capítulo 10 de João. Ele diz o seguinte, Jesus Cristo falando: em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Então ele está falando aqui, existe uma porta para entrar no curral das ovelhas. O que é esse curral? Nesse contexto, se você ler e o Espírito Santo te ajudar, como ele me ajudou a entender e também assistindo outras lives, outros vídeos, esse curral é o mundo. É o mundo que nós vivemos. Existe uma porta para se entrar nesse mundo. Qual é a porta? Se você parar para pensar, você vai ver que não existe ninguém no mundo que não passou pelo ventre de uma mulher. Ninguém nasce aqui nesse mundo a não ser pelo ventre de uma mulher. Essa é a porta de entrada nesse mundo natural. E aí, se você for olhar lá em Gênesis, e você vai ver que Satanás, para falar com a mulher, ele tem que entrar na cobra para poder conversar com a mulher. Ou seja, ele não tem legalidade nesse mundo natural. Um espírito, ele não age nesse mundo natural, a não ser que ele tenha um corpo para usar. E é por isso que o Espírito Santo, ele te usa, ele me usa para poder ter legalidade e ter ação nesse mundo natural que nós vivemos. Então aqui ele está falando, em verdade eu digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, ou seja, se não passar pelo ventre e nascer legalmente aqui nesse mundo, mas sobe por outro lugar, ou seja, acha uma outra maneira de falar aqui, esse é ladrão e salteador. E é por isso
que Satanás ele possui pessoas para poder ter legalidade aqui nesse mundo. Existem pessoas que têm abertura e aí Satanás entra no corpo dessa pessoa, possui essa pessoa, fala pela boca dessa pessoa, age na vida dessa pessoa e é aí que ele consegue roubar, matar e destruir, usando pessoas e também com opressão, certo? É um assunto um pouco mais complexo, mas só para a gente ter um pouco de ideia de como Satanás age, o que ele faz e como que a gente consegue entender esse mundo espiritual e o mundo natural. E aí ele continua dizendo aqui, ó, aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. E aí você pode entender que Jesus Cristo, quando nasceu aqui, ele passou pela porta de entrada para o mundo natural, que é o ventre de uma mulher, né? O ventre de Maria. Jesus, ele nasce no ventre de Maria. O anjo vem, fala com Maria, o Espírito Santo vem sobre Maria, sobrenaturalmente ali, e Jesus Cristo é gerado no útero de Maria, e ele nasce e ele entra no mundo natural pela porta de legalidade para esse mundo. Por quê? Porque Jesus Cristo só poderia agir aqui neste mundo se ele tivesse um corpo natural, e é por isso que ele nasce de Maria. Tem pessoas que acham que Deus pode fazer o que quiser. E eu quero que você tenha discernimento para entender aqui que não é que Deus não pode porque ele não tem poder, mas Deus, ele não quebra princípios. Então, para ele agir nesse mundo, ele precisa de um corpo. Assim como Satanás, ele não age nesse mundo se ele não tiver um corpo onde ele possui o corpo. E é por isso que Jesus Cristo, ele entra pela porta. E aí o verso 3 diz o seguinte, ó, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Jesus Cristo, ele vem aqui nesse mundo e aí as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. E é por isso que eu e você um dia ouvimos o chamado de Jesus e cremos nele e fomos tirados do mundo por ele. É o que ele está falando aqui, ó. As suas próprias ovelhas, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É isso que a palavra de Deus diz. E é por isso que quando uma pessoa ela crê no Senhor Jesus Cristo, ela realmente tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, ela não consegue se adaptar ao mundo de novo. Ela talvez por falta de comunhão com Deus ou por uma fraqueza, por algum motivo, ela fala, eu vou voltar para o mundo. E ela começa a voltar a fazer aquilo que ela fazia antes. Só que ela não tem prazer naquilo, porque aquilo já não faz parte dela mais. Deus, ele fez dessa pessoa uma nova criatura. E aí a palavra de Deus diz que quando um cristão ele perde o seu sabor, ele perde o seu sal, ele é pisado pelos homens. E a vida de uma pessoa sem Cristo, uma pessoa que já teve contato com o Senhor Jesus Cristo e se afastou, é uma vida muito triste, porque é uma vida de tristeza. Ela não consegue se adaptar ao mundo, porque ela não é daquele lugar mais, entende? Vou tomar uma água aqui, porque o café é água, né? Água saborizada, cafezinho aqui. Versículo 4, né? Aqui falando, ó, eu quero deixar aqui, fazer um destaque aqui no versículo 3, que talvez você está escutando esse vídeo e você está tentando entender porque você ainda não foi tirado do mundo, você ainda não foi salvo, você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, mas é possível que você esteja escutando a voz dele. Se você escutar a voz do Senhor no seu espírito, entender e desejar ser liberto, o Senhor Jesus Cristo ele te liberta, ele tira você do mundo, ele te dá a vida eterna. Se você está escutando, ouça e deixa o Senhor Jesus Cristo te salvar. Versículo 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas. E elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Tá vendo? Jesus Cristo ele vai na frente da igreja e a igreja ela escuta a voz do Senhor Jesus Cristo. Ela reconhece a voz do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que falam assim, mas Satanás ele tem falado na minha mente, o que eu faço? Porque o inimigo tem falado, e papapá. O que o cristão ele deve entender
é que Satanás sempre vai querer te enganar. Só que mais importante do que você discernir a voz de Satanás é você discernir a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo. Se você aprender a escutar e a discernir quando é Jesus que fala, quando Satanás falar, você já nem vai dar ouvidos. Você vai repreender e seguir a sua vida. Então, as ovelhas, elas seguem Jesus porque reconhecem a voz dele. Você tem capacidade para entender, para escutar a voz do Senhor Jesus Cristo. E essa voz, ela fala no seu espírito, te chamando para orar, te chamando para ler a Bíblia, te chamando para fazer alguma coisa, para pegar o evangelho para alguém, para fazer alguma bondade para alguém. É Jesus falando com você. Versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Um verdadeiro cristão, ele não consegue seguir o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. O espírito de enganação, Satanás e seus demônios, a gente que tem o Espírito Santo dentro de nós, você sabe, você tem esse discernimento. Sabe quando você escuta uma pessoa e aí você sente alguma coisa no seu coração, você fala assim, nossa, parece que essa pessoa, parece que ela é tão gente boa, mas parece que não consigo. É isso, é o Espírito Santo te mostrando, falando assim, essa pessoa não é uma pessoa para você andar com ela. A gente precisa saber ouvir a voz do Senhor dentro de nós. O Espírito Santo de Jesus Cristo, ele habita em nós. E é ele que fala com nós. Como que eu vou ouvir? Não é do jeito que você está me ouvindo. É uma voz interior, é um testemunho interior. Essa é a maneira mais segura do cristão ouvir a voz de Jesus, é o testemunho interior. Versículo 6. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. E o versículo 7 diz o seguinte, olha que interessante aqui o versículo 7. Por quê? Porque tem pessoas que querem sair do mundo ou querem entrar no reino de Deus por outra porta, e não existe outra porta. Olha aqui. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, usados por Satanás. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Jesus Cristo é a porta. Para que serve uma porta? É para separar dois ambientes. Então Jesus é a porta que te separa do mundo para o reino de Deus. É por ele que você tem acesso ao reino de Deus. Jesus é a porta, é ele que te dá acesso à presença de Deus. Somente nele há salvação, somente nele há vida eterna, somente nele há reconciliação, somente nele você é justificado. Aleluia, glória a Deus, porque isso foi trazido até nós, porque essa salvação chegou até nós, porque nós conseguimos entender que é pelo Senhor Jesus Cristo que eu acesso ao Pai, né? O próprio Senhor Jesus Cristo disse, né? Eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele fala, vem por quê? Porque ele e o Pai são um. Ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus Cristo é a porta. Só ele te dá acesso à presença de Deus. Se alguém entrar por mim, Jesus falando, se alguém passar por mim e entrar por mim, será salvo. Aleluia, porque você já foi salvo, porque eu fui salvo e você que está me escutando pode ser salvo, porque essa salvação ainda está disponível. Amém? Então ele diz, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Entrará no reino dos céus, sairá do mundo e vai encontrar pastagem, ou seja, vai ter alimento, um alimento espiritual, vai ter um crescimento espiritual, vai entender que a nossa vida em Cristo vai além do natural. Que você pode ter uma vida aqui nesse mundo melhor na presença de Deus. Que se você está no esconderijo do Altíssimo, se você está protegido por Ele, Satanás não vai te tocar. E aí ele não vai trazer nem roubo, nem morte e nem destruição. Amém? Eu vou fazer uma oração aqui e quero te convidar, se você tiver algum pedido de oração, pode deixar aí. Mas eu quero orar para essas 3 áreas que Satanás tem feito na sua vida, roubado, matado e destruído. E que você possa entender quando é o Satanás. Se você não tem discernimento, mas você olha e a sua saúde está destruída,
Se você está vendo morte, se você está vendo destruição, é porque é a ação do inimigo, é a ação de Satanás. Jesus Cristo, ele quer te dar vida em abundância. Ele quer te dar saúde, ele quer te dar provisão financeira. Ele tem tudo isso para você. Você precisa aprender a acessar aquilo que ele já te deu. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui e agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo é o nosso pastor. O Senhor Jesus Cristo, quem nos tirou do mundo, quem nos deu a salvação, quem nos colocou no Seu reino, Pai. Nós te agradecemos porque um dia nós ouvimos a voz de Jesus e nós atendemos e seguimos o Senhor Jesus Cristo e por Ele tivemos e temos acesso à Tua presença, Papai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra como Satanás traz roubo, morte e destruição. E nós queremos, em o nome de Jesus, repreender toda ação maligna na vida de cada um que está assistindo aqui. Que o Senhor possa dar clareza e discernimento para eles entender quando é Satanás e que eles possam repreender isso na vida deles, Senhor. Abençoe a nossa vida, ajude-nos a acessar essa vida abundante que o Senhor tem. Ajude-nos, Senhor, a tomar posse daquilo que o Senhor Jesus Cristo já ganhou para nós ali na cruz do Calvário. Ajude-nos a entender que a nossa vida ela pode ser maravilhosa aqui e ela será muito melhor na Tua presença quando nós chegarmos aí, quando o Senhor Jesus Cristo nos buscar. Ó Pai, abençoe cada um de nós que estamos aqui, abençoe aqueles que ainda vão assistir com o decorrer do tempo, que nós possamos acessar aquelas bênçãos que o Senhor tem dado para nós na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.